Olá, eu, Márcia Feitosa, Cristiana Batista e Natália Almeida somos acadêmicas do curso de Letras 2017 da Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje nós vamos falar a respeito do romance As Visitas do Dr. Valdez, de Paulo Borges Coelho, a disciplina de Literatura Africana de Línguas Portuguesa 2. Bom, João Borges Coelho, moçambicano, ele era na realidade português, nasceu em Portugal, a mãe moçambicana, foi para Portugal para estudar, lá casou e teve 2 filhos. Um desses filhos era João Paulo. A família foi para Moçambique e lá ele se apaixonou pelo país, né? Se formou em História, professor titular de História Contemporânea na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique, Portugal, Itália, Colômbia e agora Brasil. As Visitas do Dr. Valdez e Crônicas da Rua 513.2, de João Paulo Borges Coelho, publicado no Brasil pela editora Capulana, são livros premiados. Os livros lançados no Brasil pela editora Capulana foram, em 2019, As Visitas do Dr. Valdez, em 2020, Crônicas da Rua 513.2 e 2021, As Quatro Histórias. Ele teve outras publicações que iniciaram no seu primeiro lançamento do primeiro livro, foi no ano de 2003. Ele é um autor bastante jovem em suas publicações. Então, ele teve várias obras, mas aqui eu vou citar apenas As Duas Sombras do Rio, Campo de Trânsito, Indícios e Índicos, Indícios 1, entre outros. E para dar sequência à nossa explanação, a Cristiana vai fazer um resumo da obra As Visitas do Dr. Valdez. Bom, gente, dando continuidade à explicação, eu vou fazer um breve resumo sobre a obra As Visitas do Dr. Valdez, um livro de João Paulo Borges Coelho. E o livro ele vai girar em torno da queda do período colonial, já adentrando a independência de Moçambique, né? Tipo, no livro você percebe essa tensão. E o livro ele vai girar em torno de 2 senhoras, as patroas Sá Caetana e Sá Amélia, e do seu criado Vicente, né? Quando eles simplesmente se mudam para o apartamento à beira, e o universo deles se vê entrelaçados quando Vicente resolve se mascarar como o Dr. Valdez, uma imagem do passado que vai voltar à tona para a vida deles, transformando a vida das 3 personagens e quebrando a harmonia que eles tinham até ali então. O livro ele vai, os personagens eles são vindos de fora, né, e o livro vai retratar muito o passado e a questão do futuro, que é um futuro incerto e uma incógnita, né, na vista deles. E é isso, gente. Vamos ficar com a análise. Continuando a nossa análise sobre a obra As Visitas do Dr. Valdez, ela é extremamente densa e ela tem várias linhas de interpretações. Para essa análise, a gente vai pegar a relação de trabalho que é expressada nos personagens Cosme Paulino e Dr. Valdez. E por quê? Porque o Cosme Paulino ele vai representar um ciclo de servidão. O pai dele trabalhou, ele trabalhou, e o Vicente, que é o filho dele, também trabalhou. Então, é uma narrativa que tem essa servidão cíclica, que ela vai ter momentos ela vai ter essa ruptura no decorrer da obra, mas ela expressa esse trabalho cíclico. E o Dr. Valdez, ele já é diferente. E por que ele é diferente? Porque ele não tem estritamente essa relação de servidão. Ele é um médico, único médico da região, então por onde ele passa, ele atrai olhares e, sobretudo, ele atrai uma certa superioridade. Porque, só para vocês terem uma ideia para grau de comparação,
o Cosmo Paulino, ele vai visitar a casa, ele vai conhecer a casa dos senhores já no fim da vida e quando eles estão fora. E o Dr. Valdez, ele tem a visita requisitada pelo fato dele ser médico também, mas ele era amigo da família. E em uns momentos, uma das irmãs de Sá Caetana chega até a dizer a Sá Amélia que ele tinha certos sentimentos pela irmã dela. Então, para vocês verem que enquanto um é bem-vindo, o outro ele não é. Enquanto ele tem a sua visita requisitada, ele é bem tratado, ele é levado para o jantar, ele come, ele bebe pelo costume das famílias e é bem-vindo, o outro não. O outro ele está ali só mesmo para servir e apenas isso. E fora, tem um destaque também que essa relação ela é violenta do Cosmo Paulino com os seus patrões. Ela é violenta. E isso não isenta o Vicente também de relembrar isso. E quando eu falo para vocês que essa relação ela vai sofrendo rupturas ao longo da narrativa, essa ruptura vai acontecendo quando o Vicente ele vai incorporar teatralmente, né, o Dr. Valdez. Como assim? Pelo fato da Sá Amélia já estar perdendo a consciência, ela sente a vontade, a Sá Caetana sente a necessidade de refrescar a memória dela. E como é que ela faz isso? Com o Dr. Valdez. E então o Vicente lança a proposta de interpretar o amigo da família. E as visitas vão trazer não só a memória para Sá Caetana e para Sá Amélia, mas também para Vicente. Ambas vão ter várias perspectivas nisso, porque o Vicente, quando ele vai interpretar o Dr. Valdez, ele vai lembrando das memórias da família dele, vai lembrando da violência que a família dele sofreu e dele também, vai lembrando e vai criando também outras perspectivas de mundo. Então ele vai assim, então é assim que um branco é tratado, então é assim que um médico é tratado, é assim que um patrão é tratado. E quanto às senhoras, elas vão ter essa lembrança, né? Vão voltar ao passado, mas vão voltar a um passado em que elas eram autoridade, em que elas tinham uma certa superioridade. Nesse presente, na obra, elas não têm tanto isso. E é por isso que elas se sentem inseguras em relação ao presente. E vale destacar aqui que a obra ela está justamente em um período de transição. A gente está saindo de um período colonial para uma luta de uma independência. Então, esse é um momento de incerteza. E esse momento de incerteza, como é que vai ser o futuro, tanto para ambas as partes, é descrito pela forma como os personagens se sentem com as visitas do Dr. Valdez. O Dr. Valdez vai colocando o Vicente em um lugar que ele não tinha. Ele coloca o Vicente em um lugar de branco, em um lugar de senhor. Porque ele senta, ele bebe a cerveja, ele toma um chá, ele escolhe se ele pode colocar açúcar ou não. O que ele como Vicente, ele mesmo como Vicente não pode. Mas ele como Dr. Valdez, ele escolhe, ele opta. Então essa relação de trabalho descrito, principalmente com o Dr. Valdez, ela é evidente, ela é clara. E como eu falei, essa é uma relação cíclica. Ela é cíclica por quê? Porque o pai do Vicente trabalhou, o avô dele trabalhou, ele trabalha agora, então ele vai ter uma certa liberdade de ganhar a sua independência quando essa Caetana vai embora. E ainda assim, ele fica com aquele sentimento, o que eu vou fazer agora? O que me resta? Porque, de certa forma, era da onde vinha a renda dele. Era pouco, mas ela era da onde vinha. Então, ele fica nessa questão, ele fica um tanto órfão, ele fica órfão duas vezes. Porque ele fica órfão do pai, né? Que é isento até das suas tradições, e fica órfão da senhora, ao ponto de chamar ela de mãe. Isso é uma coisa que o autor vai desromantizar. Por quê? Porque em outras literaturas, a gente vai ter a literatura de combate, a gente vai ter o momento da independência, um momento muito aguardado.
a gente tem o patrão como inimigo. A gente vê o patrão como inimigo, a sede de vingança, a sede de tomar o poder. Agora, na obra do João Paulo Borges Coelho, a gente não tem isso. A gente tem uma outra perspectiva. Ele nos lembra dessa servidão cíclica, que inclusive tem relações com outro texto do Costa Andrade, como, por exemplo, Um Contos Iguais a Muitos, para você ver que essa é uma relação que ela é bem trabalhada na narrativa africana. Tem também a questão desse apego que o Vicente tem com as patroas, e esse apego é o que vai desromantizar. E por quê? Como eu disse anteriormente, é que tinha-se o patrão como inimigo, e agora não. Ele vê o patrão como essa despedida causa uma certa incerteza. Estamos deixando um passado, esse futuro que está vindo é o futuro incerto. O que nós vamos fazer? Bom, dando continuidade, nós vamos agora para a nossa roda de conversa mais informal do que analítico, né? Depois da leitura, cada uma de nós teve a sua impressão do livro. Enquanto leitor, nós temos opiniões diferentes, visões diferentes daquilo que nós lemos. Então, o primeiro ponto, de primeira, quando eu comecei a ler o livro, foi com relação à escrita. A escrita do livro. Eu achei uma escrita belíssima, linda, as palavras, a escolha do vocabulário. Eu achei uma escrita muito, muito bonita. O segundo ponto foi o conflito, né? O conflito do Vicente no momento em que ele se dispôs a se caracterizar de Dr. Valdez. Aí ele pensava assim, começou o conflito interno de comportamento, como um branco se comporta, o que um branco pensa, o que um branco sente. Então, é diferente do homem negro, do que o homem negro pensa, do que o homem negro escravo pensa, né? Então, esse foi um conflito que me chamou a atenção com relação à minha leitura. O terceiro ponto foi o caminhar, né? Que o Vicente ele ficava imaginando como um homem branco caminha. Então, ele imaginava um homem branco caminhando sempre de cabeça erguida, em sinal de superioridade ao homem negro. E o homem negro, ao andar, sempre olhando para baixo, curvado, em sinal de submissão ao homem branco. Um outro ponto que me chamou muita atenção mesmo foi com relação aos amigos do Vicente. Quando eles iam sair no domingo, o Jeremias e o Sabonete se vestiram de azul e amarelo, a camisa, né, com relação. E o Vicente via aquela cor brilhante, o azul celeste, o amarelo ouro, muito brilhante, e o Vicente mesmo cinza. Então eu associei a perspectiva de vida que eles tinham e o Vicente tinha, que eles já tinham um pensamento traçado, que lá na frente um diz que vai ser juiz, o outro diz que vai ser soldado, e o Vicente não sabe o que ele vai ser. Então ele já tinha um tipo de perspectiva de vida certa, já com as cores definidas, e o Vicente não, ele não sabia qual seria o amanhã. Então a roupa do Vicente era cinza. É mais ou menos isso que eu associei, né? A perspectiva do amanhã do Vicente preso à servidão, a promessa que ele tinha feito aos pais, que o pai dele disse: fazes a Caetana que tu estás fazendo a mim, Vicente. Então esse vínculo de servidão que ele tinha era muito forte. Então ele via, quer dizer, na minha opinião, né? Então ele via tudo muito cinza na frente dele. Então, apesar de não terem realmente tido os pontos que eu vi muito mais coisas, né? Mas foram
que eu resolvi colocar aqui na nossa roda de conversa. Bom, dos pontos que eu tive dentro da leitura das visitas do Dr. Valdez, eu me atentei mais para a questão que o narrador faz do passado, né, dentro das memórias dos personagens, para o futuro. E dentro de uma dessas memórias dos personagens tem a denúncia e tem um relato da forma como ocorria a venda dos livros, né? Ele coloca dentro do livro lá como eram feitas essas vendas, né? A manipulação dos vendedores para fomentar essas vendas, tipo tráficos na época. E já no futuro tem a questão da culminância do auge lá que estava tendo na época, que era da independência, né? Então, tipo, tem algumas partes dentro do livro que ele traz essa questão da militância, né? Quando os soldados passam e eles ficam assistindo a passagem dos soldados que estão indo marchar para ir para as guerras, né? Outros postos de guerra, pode dizer assim. E o que chama atenção também é esse clima de estabilidade que fica do início ao fim, principalmente no fim. E por quê? Pelo fato de ele estar nesse período de transição e pelo fato das patrulhas se mudarem, né, da sua cidade natal para a cidade rodeira, elas ficam deslocadas, mas não só na questão espacial territorial, é na questão sentimental e emocional mesmo, porque por esse período de militância, esse período de que ele sai da colonial para a independência, vão se trocando esses lugares. Há essa troca. O patrão, ele já não é tão mais importante, já não é tão superior. O criado, ele já tem mais possibilidades, tem mais liberdade de escolha. E isso faz com que o patrão se sinta diminuído. Ele está se sentindo indiferente. É por isso que esse clima de estabilidade, por isso que Caetano e Samélia não se sentem bem naquela cidade. Por isso que ela se sente sufocada. O Vicente, da mesma forma, embora no final ele vá ter esse momento de liberdade, que ele ganha a sua independência, ele ainda fica se questionando o que ele quer. Como a Márcia disse, ele não tem muita perspectiva, porque a perspectiva que ele tinha era de servidão. Agora, como as patrulhas vão embora, ele se questiona o que ele vai fazer. Fica com isso, né? Então, esse clima de estabilidade, ele é muito presente. Essa coisa cíclica, essa relação cíclica de servidão, que vai se mantendo com as visitas, também é muito evidente. E também é interessante as relações que o Vicente tem além das patroas, com os amigos, com as mulheres, com a sociedade. Como ele estava nesse período tenso, ele evitava a briga com a polícia, porque aqui também tem de novo a questão da denúncia, que enquanto para o branco não se pegava muito grave a pena, para o negro não. Se ele era visto cometendo qualquer delito, por menor que fosse, ele era penalizado cruelmente. E essa violência, esses traumas, é marcado pelo Vicente em vários aspectos. E na trama, quando vocês forem ler, vocês vão perceber muito bem. Bom, eu lembrei de um outro ponto que eu gostaria de comentar, não comentei e agora eu lembrei, né? Foi de que Samélia e Caetana, elas tinham hábito de branco. Elas foram criadas como brancas, né? Como brancas. Só que elas não eram brancas. Elas eram mestiças, elas eram duas mulatas, né? Uma filha de português e outra filha de alemão, mas com uma mulata, e tinham essa relação colonial de patroa, a senhora grande, no caso a Caetana, com seus empregados, seus escravos. Mas que lá, apesar de elas terem um hábito de branco, saberem ler, saberem escrever, terem sido educadas, né? Como branco, elas não eram brancas. E tinham essa relação de superioridade entre elas e os empregados que elas tinham.
é interessante também se perceber que até mesmo no seio da própria família, a Sá Caetana tinha um tratamento melhor porque o pai dela também tinha mais posses. E a Samélia não. A Samélia ela já era filha de outro casamento. Então tem-se aqui uma conjugação familiar também dentro do próprio seio da família grande. Então, mesmo ela tendo aqueles status, elas não estavam isentas de sofrerem também certos preconceitos e até mesmo de perpetuar preconceito. Então, gente, essa foi a nossa apresentação. Aqui nós apresentamos alguns aspectos da ópera, né, que foi fundamental e principal mesmo passível de análise. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês leiam a obra porque ela é riquíssima, tem várias relações com outros textos também, traz o contexto histórico, traz esse contexto narrativo e é interessante também para a gente conhecer outras literaturas além da literatura portuguesa e brasileira. É isso. Obrigada. Obrigada e até mais.